nunca teve assim sonhos grandes de uma obra grande ou uma coisa como está hoje. Nós tivemos um sonho de fazer a obra que Deus tinha para nós. O sim dado em resposta ao apelo de um pastor e ao chamado de Deus daria início ao maior trabalho cristão missionário que acontece em Sabinópolis até os dias de hoje. Nicholas e Traine eram jovens seminaristas com um anseio enorme de levar o evangelho a lugares onde ele nunca havia sido pregado. E durante a busca por esse destino, confirmações evidenciaram que o Brasil era o lugar onde Deus os queria levar. Em 1966, desembarcaram em São Paulo. Após uma curta temporada cuidando de um orfanato no interior paulista, tiveram convicção de que ainda não estavam onde o Senhor desejava. Souberam então que em Minas Gerais havia poucos missionários e congregações e conheceram um irmão que vinha de uma pequena cidade em que não havia nenhuma igreja evangélica e as pessoas pouco sabiam de Jesus e seu amor. Em 1967, o casal, seus 2 filhos e Dick, o cão de guarda da família, deram início a uma longa, difícil e perigosa viagem rumo ao interior de Minas Gerais. Após horas intermináveis, passando por vilarejos, lidando com estradas de terra apertadas e escorregadias, foi avistado ao longe um cruzeiro e finalmente entraram em Sabinópolis, um vilarejo com ruas de terra, casas de bambus cobertas de barro, telhados de folhas de palmeira, pouca iluminação e gente muito simples. Nós encontramos muito frio, uma cidade, pessoas um pouco hostil e curioso também, que esses estrangeiros vinham procurar em Sabinópolis. À medida que as oportunidades surgiam, a salvação ia sendo anunciada aos que estavam pelo caminho, e as praças da cidade foram os primeiros templos da IEMP em Sabinópolis. Certo dia, uma senhora apareceu na porta do casal, pedindo oração para o filho que era mentalmente perturbado. Nicholas acompanhou aquela mãe, orou por toda a família, que aceitou Jesus e atendeu ao convite de participar dos cultos na casa dos missionários. A partir de então, Nicholas e Traine não eram mais os únicos crentes em Sabinópolis. A casa do pastor Nico passou a ficar cada vez mais cheia e foi necessário encontrar um lugar maior. Um galpão foi alugado e uma faixa pendurada em postes anunciava o convite para o culto na igreja evangélica missionária pentecostal. Nicholas e Traine constantemente recebiam pessoas necessitadas que pediam socorro para alimentar seus filhos. Percebendo que precisavam de uma alternativa para atender às necessidades, procuraram o apoio de parceiros no Brasil e exterior e deram início ao projeto de acolhimento às crianças e suas famílias. Com o crescimento do trabalho social, foi preciso registrá-lo de acordo com as exigências legais. E em 1973, a organização Bem-Estar do Menor passou a existir com a participação dos irmãos da IEMP Sabinópolis. Foi necessário adquirir um imóvel e preparar o lugar para receber as crianças. Assim, com a doação de irmãos e parceiros, dia 1º de fevereiro de 1974, foi inaugurado o primeiro lar evangélico em Sabinópolis, que posteriormente se tornou uma creche. Ali as crianças eram alimentadas, vestidas, cuidadas, e seus pais podiam ser orientados e assim trabalhar mais tranquilos para suprir as necessidades da família. O nosso lema foi sempre assim: se tem uma porta aberta, vamos entrar. Se Deus não quer que nós entramos lá, Ele vai fechar. Então Deus tem fechado portas e Deus abriu portas. E eu creio que aqui está aí hoje é porque Deus abriu portas.
Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora amigo vem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora amigo vem. Com Jesus e Deus também. Na medida em que a igreja ia crescendo e o lar acolhia as crianças, outras necessidades e projetos foram surgindo visando a promoção das famílias e comunidade. Além da zona urbana de Sabinópolis, outras comunidades rurais, Córrego Doce, Sesmarias, Correntinho, Graipu e Euxenita, foram alcançadas com a pregação do Evangelho e com a assistência social às famílias mais vulneráveis. Casas de estudantes foram formadas para receber meninos e meninas das zonas rurais que desejavam continuar seus estudos, além do ensino fundamental. Essas casas beneficiaram muitos jovens que tornaram-se profissionais com atuação na comunidade e também como líderes na própria ABEM. Por 10 anos, entre 1975 e 1985, toneladas de leite em pó foram doados pelo governo holandês e as famílias se beneficiaram desses alimentos e outros como arroz, feijão, canjica e fubá. As crianças e famílias ficaram mais saudáveis e a taxa de mortalidade infantil em Sabinópolis e região diminuiu significativamente. Para a melhoria da segurança alimentar, foi desenvolvido o projeto de hortas e roças comunitárias, onde as famílias plantam verduras, legumes, frutas, café, mandioca, milho, arroz, feijão, tanto para o consumo quanto para a comercialização. Outras atividades agropecuárias foram desenvolvidas pelos sítios da ABEM. Destacou-se a caprinocultura comunitária, onde cerca de 100 famílias criavam cabras para consumo do leite. Nessa atividade, a ABEM também tornou-se uma referência nacional na produção de animais de raça, a partir da doação de 36 caprinos vindos da Holanda, o que contribuiu com a atividade de produtores. A partir de 1980, os centros comunitários urbano e rural se tornaram a porta de entrada das famílias nos diversos projetos da ABEM. Os primeiros centros comunitários, na época, reconhecidos como centros educativos, desenvolveram nas comunidades ações como mini postos de saúde, farmácia básica, alfabetização de adultos, pré-escola, entre outros. Dando continuidade ao apoio às famílias, o Centro Juvenil atendeu adolescentes através de oficinas e atividades socioeducativas. Esse atendimento, numa fase tão peculiar de desenvolvimento, proporcionou a eles oportunidades e ferramentas importantes, fortalecendo seus relacionamentos, convivência comunitária e familiar e escolhas sadias na juventude. Ao longo dos anos, a atuação desses centros comunitários precisou se readequar, uma vez que as necessidades das crianças e famílias eram diferentes. Estão ativos em Sabinópolis o Centro Comunitário Nova Pousada, abrangendo os bairros Monsenhor Amantino e Alenir de Pinho. E o Centro Comunitário Nova Semente, abrangendo bairros Operário, Boa Vista e Cruzeiro. Atualmente, com oficinas nas áreas da arte, cultura, lazer e esporte, estes 2 centros comunitários acolhem aproximadamente 130 famílias sabinopolenses. (2017) foi uma data muito relevante para a missão.
pois marcou os 50 anos de atuação da Bem-Estar do Menor nessa região. Uma data tão expressiva foi celebrada com grande alegria e gratidão ao Senhor. Esse momento levou os olhares em duas direções: ao passado, gratos por tudo que foi feito e levando à conclusão de que todo esforço valeu a pena, e ao futuro, visando a continuidade, entendendo que ainda há muito a ser feito. Mais de 55 anos se passaram. Soma-se em 2024 um total de 15 igrejas e a Bem-Estar do Menor compõe 7 centros educacionais, 6 centros comunitários e 2 hortas comunitárias, sendo que 4 igrejas, um centro educacional, 2 centros comunitários e uma horta encontram-se em Sabinópolis. Sabinópolis comemorou 100 anos de história no dia 24 de fevereiro de 2024. Esta foi a cidade que o Senhor escolheu para ser o berço em que nasceria e se desenvolveria todo o trabalho realizado na região. Nesses mais de 50 anos, houve dias de choro e riso, mas em todos eles havia também a certeza de se estar no lugar certo. Seu Nico e Dona Trene são figuras prestigiadas e admiradas por todas as idades, classes e religiões. Muitas dificuldades foram vencidas. Centenas de famílias puderam viver com um pouco mais de tranquilidade e dignidade. E não restam dúvidas de que cada vitória alcançada é resultado da obediência a um sonho que o Senhor sonhou primeiro.